Boa noite a todos mais uma vez. Hoje nós vamos falar de central de promoções. Um próximo passo depois de anúncios de alta performance, né? A gente comentou na aula anterior, parte de anúncios, 7 pilares, e esse é um dos pilares que a gente coloca também como extremamente importante, que é a gente colocar o produto em destaque, tá? Na central de promoções. Então, a gente, vindo passo a passo, seguindo a nossa estratégia de criação de anúncio, de manter ele bem feito, faz parte a gente ter também aqui na central de promoções, tá? Uma observação da central de promoções, só um lembrete, vocês só vão conseguir ativar a central de promoções se a conta estiver no verdinho, tá? Então, se tiver ainda uma conta jovem, uma conta cinza, e não tiver lá assinado, por exemplo, o programa Decola, não vai aparecer a central de promoções para vocês. Então, é o primeiro passo. Nós vamos ficar aí perdido, não estou achando, não aparece aqui para mim, e não vai aparecer mesmo, enquanto não tiver assinado ali o Decola, ou, no caso, efetuado as primeiras 10 vendas, tá? Então, é o primeiro passo, senão a gente não vai conseguir avançar, vocês vão ficar perdidos aí. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar por isso daqui, ó. Chama a atenção de vocês, isso daqui? Black Friday, 70, 60, 12 vezes, frete grátis, somente nessa sexta-feira. Liquidação, 60%, peças selecionadas. Olha isso. Folders que costumam se fazer em mercados. Oferta relâmpago. Fone de ouvido, ó. R$350 por R$299. Faz sentido isso para vocês? Acho que o nosso dia a dia é isso, né? A gente vê isso toda hora, em praticamente todos os lugares. Campanhas de telefonia, de televisão, supermercado, em shoppings. No nosso dia a dia acontece isso a todo momento. Ó, e isso se chama, gente, técnica de ancoragem. Essa técnica de ancoragem é isso aí, a gente olhar o preço ali, né, diferente, né, e primeiro chamar a atenção, ele chama a atenção, e essa técnica de ancoragem de preço é uma técnica psicológica, tá, de vendas, onde o valor inicial é mais alto, que é o âncora, por isso que a gente chama de ancoragem, e é apresentado primeiro, a gente mostra primeiro esse valor maior, depois fazendo com que, posterior a isso, fique mais barato e atrativo, pareça vantajoso, atraente, tá? Ao consumidor. A Vívia que está aí, que entende muito aí dessa parte, vai entender bastante do que a gente está falando, né? Mas é uma tendência humana a gente se basear, tá, nessas decisões, nessa primeira informação recebida. Então, a gente vê o preço lá em cima e depois vê uma embaixo ali, opa, poxa, estou tendo vantagem, né? Então, essa técnica de ancoragem. Como que funciona, né, a técnica? Primeiro tem que ter um ponto de referência, o cérebro humano vai ali, analisa aquele ponto, inicialmente, isolado de tudo, e aí ele começa a comparar. Ele começa a comparar esse valor mais alto, que é o valor inicial, ele mostra ali o primeiro um valor caro, né, ou um valor lá em cima, e depois um preço atraente ali, um preço que parece ou que seja um bom negócio. Então ele fala, caramba, o preço é tanto, eu estou pagando tanto. Então o cérebro já dá um liga nisso daí. E essa percepção também de valor, que ele aumenta essa percepção do valor. Olha, é um produto muito caro que eu estou pagando barato. Então ele, na verdade, a técnica de ancoragem, ele age de duas formas, né? Uma sobre realmente que você está tendo um bom negócio, e outra que você está comprando um produto muito caro, um produto muito mais caro. Então, ele joga realmente, ele te deixa extremamente confortável. Então, é utilizado muito essa técnica de ancoragem, tá? Aqui alguns exemplos que a gente vê no dia a dia. Estou falando muito rápido, gente, se vocês tiverem dúvida, vão me interrompendo, tá? Ó. Aqui alguns exemplos práticos que a gente vai ver, e talvez muitos de vocês, aí eu vou perguntar aqui, se alguém já tinha percebido isso, né, nesse exemplo prático. Cardápio de restaurante.
Alguém já percebeu isso em algum cardápio de restaurante, que geralmente o pessoal coloca no topo de linha os preços mais caros, os pratos mais caros, e depois coloca um atrativo que é para realmente fazer vender esse atrativo? Tem isso em carta de vinho, para quem gosta. Eles colocam pressão lá em cima, caramba, esse preço aqui é muito caro. E aí ele vai indo, qual que eu quero vender? É esse daqui. Geralmente, o que ele quer vender mais barato, ele já está mais caro do que ele vale, só que ele fica barato comparado com o que ele ofereceu primeiro. Estão conseguindo entender isso? Alguém já viu isso? Levanta a mão aí. Alguém já percebeu isso aí em restaurante? Ninguém? Vivian já percebeu. Quem mais, gente? Dá um joinha aí, dá um oi. Vamos todo mundo conversar aí hoje, gente. Ó, o Luiz, é claro. Boa. Quem mais? Suelen, já tinha percebido isso? A Lina não tinha percebido. A Lina só chega e só passa o cartão e vai embora, nem olha o preço, nem percebeu isso. Mas gente, e se vocês começarem a olhar essa técnica de ancoragem, para vendas, ela tá em tudo, tá? Então, ó, cardápio, eles utilizam, tá? Vamos pro próximo aqui, ó, próximo passo. Ó, e-commerce, que é o que a gente está falando aqui hoje, e é o que a gente vê na nossa técnica de ancoragem central de promoções. É exibir de 500 por 199. Então, o âncora, para vocês entenderem, fixar isso, é esse preço base, que a gente chama de preço base. Então, quando a gente faz uma estratégia de preço, que ela está dentro ali do nosso anúncio de alta performance, que é um dos pilares que a gente ensina, nós temos que já desenhar qual é o preço base para eu já poder colocar ali essa técnica de ancoragem posteriormente. Porque não adianta a gente colocar um valor ali, por exemplo, base de 199, depois a gente não vai conseguir ancorar, porque a gente vai ficar sem margem. Então a gente tem que colocar ele lá em cima para a gente vir trabalhando esse desconto de ancoragem, que a ideia nossa é manter sempre o preço base, o preço âncora, e nós irmos ajustando o desconto, não o preço base. Então amanhã, se eu quiser aumentar meu preço, eu diminuo o meu desconto. Se eu quiser diminuir o meu preço, eu aumento o meu desconto. Estão conseguindo entender? O preço base, a gente lançou lá, a gente não fica alterando ele. Salvo quando, eu coloquei lá R$500, vendi por 199. Começou a vender um monte, aumentei para 200, 250, 300, 450, 500. Acabou minha ancoragem. Aí sim a gente vai ajustar. Mas a gente tem que ter essa gordura, vamos chamar assim, para que a gente possa trabalhar. Então, preço, esse é o âncora, tá? Vendas de combos de produtos, né? Oferecer 3 opções. Um pacote básico, barato, um intermediário, custo-benefício, e um muito caro, que é o âncora. Então, ele joga um preço lá em cima, geralmente, em esses combos, a gente vai conseguir enxergar em hamburguerias. Então, você vai lá comprar, por exemplo, um lanche do McDonald's. Você compra só o lanche, é R$30. O lanche mais a batata, mais um refrigerante, é 35. Um exemplo, tá? Se você comprar a batata pequena, custa 7, a média custa 8 e a grande custa 8,50. Eles querem vender 8,50. Que já está no preço que eles querem vender. Aí eles fazem ao contrário. Eles colocam um produto muito grande com um preço bem próximo do mais barato. Eles falam, por causa de R$2, eu compro a grande, claro. Já é até o contrário isso, mas é também uma técnica de ancoragem, tá? Diga, Luiz. Eu lembrei também que fizeram uma pesquisa com aquela pipoca de cinema, né? Que pipoca de cinema em si já é muito caro. Mas ninguém fica calculando a quantidade de milho para fazer aquele pacotão de pipoca. E aí geralmente tem PMG, né? O pequeno, médio, grande. E aí o M e o G fica muito próximo do preço ali, justamente para forçar a venda do grande ali. E o que eles fizeram? Eles tiraram o M, aí só tinha o P e o G. E aí ficou uma diferença, um gap muito grande, todo mundo reclamou que o G estava muito caro. E aí, numa próxima leva, eles voltaram com o M sem alterar preço e ninguém reclamou do preço. Todo mundo comprou o G sem reclamar do preço.
Então, olha como é que ele trabalha o psicológico, né? Uns gatilhos ali, né? Impressionante isso. É tudo comparativo, né? A gente compara, está sempre comparando. Exatamente. E aí tem aquela tendência também. Vou comparar o que é caro, né? Então, eles colocam-se vários preços, que aí sim você consegue ajustar. Esse próximo caso aqui, ó, é bem interessante. Ó, esse próximo exemplo, olha só. Vou passar aqui a tela, ó. Imobiliária em vendas. O pessoal geralmente mostra uma casa de um valor mais alto, que está fora de orçamento que a pessoa está buscando, e depois ela mostra a casa que a pessoa que já sabe, ele já fez a análise daquilo ali, já sabe, a pessoa tem 100 mil para comprar, 500 mil, 1 milhão, enfim. Quanto que ela tem? Ela joga um produto lá em cima e depois vem oferecendo os produtos que realmente encaixa para ela. Vai facilitar a venda. Falar, opa, aquela lá tô fora, não dá, tá fora da realidade. Vou entrar nessa daqui que está no meu orçamento, né? Vamos fazer assim. Ou vai deixar ela parecer muito barata. Então, é geralmente isso que eles fazem, essa técnica de ancoragem, tá? Alguém sabe aí? Vamos para as perguntas aqui. Quando foi criado isso? Tem ideia de quando foi criado isso? Porque isso aqui alguém criou, gente. Não surgiu do nada, não foi a IA, foi pessoas. Alguém tem noção de quando foi criada essa técnica de ancoragem? Ninguém para chutar? Chuta um ano aí, 2000, 2010, chuta, alguém chuta aí, vamos embora, gente, vamos abrir essas câmeras aí, vamos conversar. Eu sei que segunda-feira tá todo mundo aí voltando às atividades do pós-carnaval, mas vamos colocar para funcionar aí logo essa nossa aula. Diga, Luiz, chuta aí. Bom, já que ninguém chutou, vou chutar. Década de 70. Década de 70. A gente pode colar? Pode perguntar para os universitários? Eu perguntei para aí. Olha isso, Luiz. 1937, né? Ó. Rapaz do céu, hein? Esses caras aqui, foram esses dois caras aqui que criaram. Eles são psicólogos lá das antigas, né? E criaram essa técnica. Que a ancoragem é uma técnica poderosa, né? Teorizada por eles, né? Para influenciar. Olha como que fica, como que a gente consegue entender melhor, né? Ela influencia a percepção de custo. Então, é uma coisa que a gente olha, hoje a gente vê tudo como natural, mas ela influencia. Se está o preço ali normal, a gente nem passa, nem olha. Mas tem uma promoção, a gente sempre vai voltar o rosto ali e olhar. Então, realmente chama atenção, porque ele influencia ali nessa nossa percepção. E com isso, resumo aumento de vendas. E por mais que a gente acha que essa técnica já está manjada, ninguém cai nisso, o nosso inconsciente, é o que tu falou, quando você vê a palavra promoção, mesmo a gente sabendo que é técnica de ancoragem, a gente inconscientemente acaba dando aquela olhada, não tem jeito, a gente acha que está manjado, mas olha como é antiga essa técnica, né? E o pessoal continua usando ainda. Exatamente. Pessoal, eu quis mostrar tudo isso aqui para vocês, isso aqui tudo tem a ver com a central de promoções, mas isso aqui é uma base para vocês entenderem o que vocês estão fazendo e o que vocês vão fazer na central de promoções. Por que eu estou criando central de promoções? Por que eu já não ponho o preço ali direto? Conseguem? Fica mais fácil da gente entender? Opa, se isso tudo influencia, se tem uma psicologia já aplicada, já que funciona, por que não aplicar? Né? Então, quis mostrar tudo isso para mostrar para vocês que realmente é uma técnica, não é invenção nossa, não é nada disso, funciona. Então, a técnica de ancoragem ali e a central de promoções, ela funciona para vender mais, tá? Dentro disso, a gente tem outros reflexos aí falando agora, parte dentro da plataforma, tá? Tudo que a gente falou aqui agora é para vocês entenderem o que é a técnica de ancoragem, mas o que ela realmente vai impactar, tirando nossa percepção de quem compra, dentro aqui da plataforma. Esses aqui são alguns anúncios com a técnica de ancoragem. Vocês podem notar aqui, ó,
ele está com 30% off, 52% off, 60% off. Tudo isso daqui, ele deixa o anúncio mais chamativo, tá? O anúncio fica mais chamativo aqui, porque entra esse tracinho, já ativou um psicológico da pessoa, opa, de 68 por 47, por 109 por 51, então já ativou, tá? Então, ele acaba mostrando isso de uma forma para nós entendedores, mas também o algoritmo, a plataforma, ela impulsiona esses anúncios a mais do que os outros, tá? Então, dentro daquelas várias métricas que tem dentro de um anúncio, para se criar um anúncio, para fazer ele girar e andar, essa é uma métrica também que é somada. Inclusive, quando se cria um anúncio, a gente estava analisando ali o anúncio da Suelen, ela citou que não estava dando 100% de qualidade, né, do anúncio, por um motivo que era o flex, mas se tirar também a central de promoções, aquela pontuação diminui, tá? Então, sempre ele vai pedir para que você tenha um anúncio completo, com central de promoções, com estoque, com flex, com tudo que tem direito, e ele vai pontuar por isso, tá? Então, isso impacta diretamente nas métricas de vendas do produto, além de, visualmente, ser mais chamativo ali para nós, né, para nós compradores, né, vamos olhar dessa forma. Diga, Suelen. Isso aí, realmente. Quando eu fiz o anúncio, eu fiz tudo, e a última coisa que eu fiz foi fazer a ancoragem. Quando eu fiz a ancoragem, antes de fazer a ancoragem, estava 77, se eu não me engano. 70 e alguma coisa. Quando eu acabei de fazer, que eu voltei lá, já estava 88. Né? Quer dizer, eles sobem bem mesmo com esse negócio de promoção. E aí fica no cantinho assim, Fernando, falando, ó, você conseguiu alcançar tantas metas, aí fica o tanto que está faltando ali, né? Exatamente. Ele acusa o que é que realmente está faltando para facilitar. Você fala, por que eu não chego no 100%? Uhum. E aí você vai ficar, caramba, não estou conseguindo ver. Do lado ali, ele vai ter lá o que você precisa fazer. Se é ativar um flex, se é colocar uma central de promoções, se é adicionar quantidade. Até hoje, se você tiver com quantidade baixa, ele começa também a diminuir ali aquele score. Eles são muito espertos. Ele começa a diminuir esse score. Porque quer que você ponha em estoque, ele quer entregar uma qualidade de entrega nossa para o consumidor dele, né, muito maior. E aí ele fica exigindo isso da gente, essas métricazinhas aí, tá? O pessoal está conseguindo entender, está fazendo sentido para vocês? Rafael, está fazendo sentido tudo isso? Sinara, está fazendo sentido, está com anúncio. Depois eu quero ver o anúncio de vocês, hein? O anúncio de vocês corrigido. Dona Tânia, está fazendo sentido? A parte de central de promoções, ok. Quem mais que está aí? Mariana, ok, Mariana. Lina, Fabiana. A Vívia não adianta nem perguntar se está fazendo sentido, porque ela ensina. Você faz parte da faculdade que você ensinava, né, Vívia? Opa, tanto que eu tô aqui, né, repetindo a matéria, sou a repeteco da turma, né? Essa parte aqui é interessante, gente. A gente precisa só realmente passar e explicar realmente essa base para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Não só ir lá, tem que fazer central de promoções. Mas por quê? Então, é bom vocês entenderem. Vamos continuar. E o mais bacana, né, Fernando, depois que a gente entende a técnica de ancoragem, a gente sabe que as nossas margens continuam, né? Porque no primeiro momento a gente acha que quando a gente dá promoção, a gente tem que cortar a nossa margem, né? E não é esse caso aí, muito pelo contrário. Usando a técnica correta, a gente chama atenção mesmo mantendo a nossa margem de lucro. A gente não precisa cortar na nossa carne ali para mostrar isso, né? Boa, Luiz. Isso aí, ó. Vou mostrar bem agora, ó. Estão conseguindo enxergar? Olha esse produto. Vocês conseguem analisar o que está faltando nesse anúncio? Quem pode chutar aí? Vamos lá, gente. A gente está falando disso. O que está faltando nele? Tá faltando desconto.
Tá faltando a técnica de ancoragem. Boa, Lina. Então tá aqui, ó. Ele tá ali vendendo, inclusive ele está sendo vendido no clássico. Vocês conseguem reconhecer que é clássico, que é premium? Só olhando assim, conseguem? Eu não. Eu também não. Também não, ó. Boa, então, ó. Estão vendo aqui, ó, o preço dele, 239 em 12 vezes de 23. Então, aqui ele está oferecendo parcelamentos com juros. Quando a gente monta lá o nosso anúncio, a gente tem a opção de criar ele clássico e premium. O clássico é o parcelamento com juros e o premium é o parcelamento sem juros. Então, se ele fosse premium, ele já ia estar aqui, ó, em 10 vezes sem juros, escrito. Ou em 6 vezes sem juros. Aí tem uma tabelinha ali de parcela mínima, né? Mas geralmente um valor desse aqui já daria 10 vezes sem juros. Então, ele não ia aparecer em 12 vezes sem juros. Então, esse aqui é um anúncio clássico, só para vocês também fixarem. Eu vi que todo mundo chegou pertinho para olhar, para realmente identificar. Mas aqui que a gente quer dizer é que ele está faltando a técnica de ancoragem, tá? Ele não tem. E olha esse outro aqui, ó. Olha só, ele continua sendo clássico, ó, porque ele está aqui, não tem a quantidade de parcelas sem juros, continua sendo o clássico, tá? Mas ele já tem a técnica de ancoragem, ó, o preço dele. Vou dar um zoom aqui para vocês, que estou vendo muita gente aí chegar perto da tela. O pessoal está precisando. Daqui, próximo eu vou fazer de óculos aqui esses anúncios. Ó, olha só que interessante. Como fica um anúncio? Ele já entra oferta imperdível. Olha o tracinho aqui, ó, de 439 por 351. E a gente está falando de produtos, provavelmente não é o mesmo modelo, mas são produtos similares. Olha isso. Olha esse anúncio e olha esse anúncio. Técnica de ancoragem. Parte aqui que ele cadastrou, que a gente não vai falar hoje, mas é a venda de quantidade de atacado, né? Ó, 2 unidades, 20 unidades. Mas olha como o anúncio fica atraente. Então, quando a gente está passando o anúncio, primeiro, a pessoa achou, gente, a palavra-chave dele ali tá ok. Fone de ouvido, Bluetooth, sem fio, Wave e tal. O outro, mesma coisa. Sem fio, Wave, Buds, 2, preto, até com redundância aqui. Mas tem as palavras-chave. Mas a hora que a gente passa, foto chamou atenção. Mas olha aqui o anúncio, como que tá poderoso. Caramba, esse aqui deve ser bem melhor. Pelo menos a minha percepção. Por que que ele tá mais caro e tá vendendo assim? E vai vender. Diga, Mariana. Fê, boa noite a todos. Esse selo oferta imperdível, é o Mercado Livre que coloca? Como é que se consegue isso? Que É o chama Mercado Livre. também, né? É o Mercado Livre que coloca. Existem algumas promoções que a gente vai ver ainda aqui na aula, que ele coloca algumas tags, tá? Então, ele mesmo cria essas tags. Black Friday, oferta imperdível, mês das mães, mês dos pais. Ele sempre cria algumas tagzinhas que elas estão relacionadas a CP, Central de Promoções. E aí fica chamativo. Então, aqui, ele colocou a Central de Promoções, provavelmente ali dentro dessa própria central já entrou oferta imperdível, tá? Então faz parte, não é a gente coloca, a gente não tem o poder de escrever nada ali, não tem, a plataforma que cria isso, mas está dentro da Central de Promoções. Isso está relacionado com o valor do desconto? Que aí você tem um desconto de 20%? Não tá, ele não é relacionado ao valor não, tá, Mariana? Se fosse 15, 20 ou 30, existe até algumas ofertas que a gente pode entrar nela, que a gente vai ver nos próximos slides. Por exemplo, oferta relâmpago. Nós não escrevemos, mas eu posso criar uma oferta relâmpago. Aí vai aparecer oferta relâmpago, e inclusive o tempo dessa oferta relâmpago. Vai estar lá, se for no dia de hoje, vai estar lá com o reloginho contando. Se você comprar hoje, é nesse preço. Ela vai mostrando ali essa oferta relâmpago naquele dia. Mas não é a gente que digita lá, eu quero que apareça isso no anúncio, não, tá? Esse exemplo aí, ele está em catálogo, não?
Faz um ranqueamento, né? Eu tô vendo ali, 19 em fones de ouvido. Para ter ranqueamento, isso precisa estar dentro de catálogo ou não? Não. Para ele ser mais vendido, que nem está aqui, essa tag aqui, não precisa, não necessariamente precisa ser em catálogo, não. Não precisa. Ele pode ser um anúncio comum, que ele pode ranquear da mesma forma. O catálogo, ele é só um agrupamento de um item, de um SKU, que nem esse aqui, é uma marca famosa, pode-se criar o catálogo dele e vários entrarem dentro desse catálogo vendendo igual, onde ganha quem tiver o melhor preço, tá? Mas não necessariamente ele está ali em 19º em fones porque ele é catálogo ou não. É porque realmente ele tem um bom desempenho no produto, tá? Diga, Luiz. Bom, acredito que você vai abordar isso um pouquinho lá na frente, mas já separar um pouco essa questão da central de promoções, né? Que tem uma parte que a gente que escolhe o desconto que a gente quer colocar, e geralmente quando tem o tag do Mercado Livre, igual esse promoção imperdível, é um valor, uma porcentagem fixada pelo Mercado Livre. Então a gente tem essas duas maneiras de criar promoção. Uma fica livre para a gente colocar, a porcentagem desde 1% até 60%, 70% ou mais, aí não aparece tag nenhuma. A gente coloca o nome da promoção, mas não aparece aquele tagzinho ali. E quando aparece o tag do Mercado Livre, geralmente são porcentagens fixadas por eles. Tá? Então, ele já a gente já entrar numa promoção mais agressiva, mas em compensação, ele entrega mais relevância, ele entrega aquele tagzinho ali. Tá? Exatamente. A gente vai ver isso aí também aqui nos slides, tá? A gente vai ver isso aqui ainda hoje. Ó, vamos lá. Então, a gente está aqui. O que vocês acharam? Chama mais atenção? Qual que chama mais atenção? Da direita ou da esquerda? É o que a gente está ali, o fone de ouvido com o mais vendido entrou ali realmente para agregar. Imagina, você ter tudo isso, catálogo, aí você começa, Mariana, vários recursos que agregam realmente em cima do anúncio. Então, a gente tem a central de promoções, nós temos aqui a parte de venda por atacado, ó, que já aumentou aqui mais visibilidade do produto. Nós temos também ele naturalmente mais vendido, nós temos aqui oferta imperdível, tudo isso a gente pode ir adquirindo dentro, claro, das regrinhas do Mercado Livre e agregando no nosso anúncio. Aqui a gente está falando especificamente em central de promoções, que é uma dessas métricas, tá? É um desses passos que a gente precisa colocar para que a gente tenha um anúncio de alta performance. Vamos lá. Aqui para vocês entenderem, ó, um anúncio, ó, sem central de promoções, aqui para vocês verem a tela de vocês, de vocês vai ser esse mesmo tipo de tela, tá? Ele vai estar aqui sem o preço, mas está aqui, ó, você oferece, ir para as promoções, e aqui, ó, qualidade do anúncio, 95. E ele já diz o quê? Participe de uma promoção. Aqui, o mesmo anúncio, já colocado uma central de promoções, ó, qualidade do anúncio, 100%. Só para vocês verem como muda isso, vai mudar a relevância na hora das vendas. E um outro detalhe que é importante, tá? Vai afetar numa métrica que a gente vai ver na próxima aula, mas eu já vou antecipar para vocês. A qualidade do anúncio, quando a gente coloca uma central, uma publicidade, que é o Ads, a qualidade do anúncio interfere no valor que a gente paga no valor do clique. Então, um anúncio que eu vou impulsionar ele com 100% de qualidade, o clique custa X. Um anúncio que eu vou impulsionar ele com 90, 95, 80, menos, vou pagar mais caro o clique também. Então, tudo isso aqui influencia, tanto na métrica natural do próprio anúncio, ele vai entregar mais se o anúncio estiver ok, e vai entregar menos se o anúncio estiver faltando ali partes, alguma parte que não foi preenchida, que inclusive aqui, central de promoções. Estão conseguindo visualizar bem? Ok? Essa é a página nossa de central de promoções, tá?
Essa página, gente, não fiquem lendo o que está ali, podem ler, mas não se apeguem a falar, por que o meu não tem isso, por que o meu não tem aquilo? Cada conta vai ter a tua, tá? Cada conta vai aparecer, ou é oferta relâmpago, sai na frente, 3.3, acelera, full. Cada conta vai ter as suas campanhas. Essas campanhas, eles já oferecem, quando a gente entra em alguma delas, como o Luiz comentou, eles já colocam um preço de desconto sugerido por eles, e nós não conseguimos diminuir o desconto, apenas aumentar. Então, se a gente clicar em uma oferta relâmpago, ele já vai me dar os produtos que podem ser colocados na oferta relâmpago, e a hora que eu entro nesse produto, ele vai me falar quanto que eu tenho que colocar mínimo de desconto. Então, essas ofertas, elas são citadas por eles, né? Com desconto mínimo também, que a gente não tem como colocar menos, porém, é aqui que entra aquelas tags que a gente viu ali, a oferta imperdível. Aí eu vou entrar direto aqui na conta para vocês verem como que funciona na prática, realmente essa janela, ó, esses tagzinhos, ó. Estão conseguindo visualizar? Ó. Então, aqui, ó, quando a gente entra na conta, ele vai oferecer oferta por tempo relâmpago. Então, se a gente entrar nela, ele vai me entregar quais são os produtos, ó. Ele vai me entregar quais são os produtos que eu posso participar e o desconto que eu tenho que aplicar. Então, notem, ó, que aqui eu estou oferecendo um desconto, ó, de 10%, certo? Porém, para eu ter a tag Dia do Consumidor, oferta relâmpago, eu teria que oferecer um desconto de 18%. Então, ele realmente coloca, ele vai impulsionar mais, mas eu preciso aceitar isso. Opa, faz sentido para mim? Não faz. Então, deixa dessa forma. Mesmo dessa forma, olha aqui que interessante, ó. Ele também, dentro da central de promoções, ele me oferece algumas outras situações. E aqui, gente, não fiquem buscando nas contas de vocês exatamente o que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é métrica do anúncio, de vendas, de quantidade de estoque, é uma série de fatores do tempo de venda que ele vai gerindo e vai oferecendo situações, tá? Nesse caso que a gente está vendo aqui, oferta relâmpago, opa, não faz sentido para mim. Ah, vai aparecer a tag, mas eu não quero, porque eu quero ganhar mais. Ok, vou manter aqui. Mas olha aqui que interessante, ó. Central de promoções, essa próxima aqui, ó. Se eu oferecer 16%, ele vai me devolver em dinheiro, ó. Ele vai diminuir do meu desconto R$ 11,63. Aí já é caso de eu analisar e ver se faz sentido. Opa, às vezes compensa, ao invés de dar 10, vendendo a 206, mas eu vendendo ele a 193, mais 11, vai para 204, aí eu diminuo um imposto, eu vou pagar menor, porque a nota vai sair de 193, certo? Às vezes, elas por elas. Eu vou entregar uma solução melhor para o consumidor pelo mesmo preço, tendo a mesma lucratividade. Então, é importante a gente olhar isso daqui também. Nesse caso, não está acionada, porque ela só começa, ó, a partir de 6 de março. Então, não tem porquê. Depois a gente pode ir lá e colocar participar. Posso ir até agora, colocar participar, ó. Ele já vai me dar assim, ó, promoção, a vigência, o desconto, e aqui inclui uma redução nas suas tarifas. Vou confirmar. Ok, ele já está inserido ali. Quando der o dia 6 de março, já vai entrar o preço de R$ 193,90. Estão conseguindo visualizar aqui? É fácil de entender, mas a gente precisa ficar atento, porque a central de promoções, ele quer realmente oferecer a melhor situação para o consumidor final. Sempre, tá, gente?
Vai sempre querer oferecer e vai querer tirar de quem? Da gente. Então, a gente precisa analisar o que faz sentido, mas ficarmos atentos a essas cashbacks que a gente chama. Porque muitas das vezes ali fica melhor do que a gente quer. Então, é interessante a gente estar atento. Opa, ficou muito bom, aí a gente entra. Senão, a gente vai entrar ali naquelas campanhas. Se tiver alguma campanha que, por exemplo, Dia do Consumidor, que seja um nome chamativo e seja com um desconto, talvez, eles estão dando um desconto lá, de 10% de desconto. Mas você pode dar até 12, 15, pode entrar também, tá? Vou projetar aqui de novo para vocês, ó. Então, se tivesse aqui, ele está pedindo aqui 18, mas se eu tivesse condições de colocar aqui 20%, se eu quisesse, na verdade tem condições, mas não quero colocar. A gente está com estoque baixo e a gente quer realmente vender com maior margem. Mas se quiser, eu posso colocar aqui para estar oferecendo ele com 18, com 20, aqui eu posso alterar, ó, se vocês olharem, ó, tá vendo? Eles estão oferecendo aqui 18, eu posso colocar aqui 20. Mas se eu colocar aqui, ó, 17, ó, ofereça pelo menos 18. 15, não vai passar. Agora, se eu colocar 20, 30, 40, o que for, de 18 para cima, ok, eles vão permitir. Diga, Lorenzo. Ô, Fernando, e o que em relação a essa redução da taxa, que determina isso? É a campanha deles. Todo mês, a plataforma, sim, o setor de marketing do Mercado Livre, eles liberam um budget promocional para que eles possam fazer essas ações. Então, ele libera lá milhões. E aí ele pega alguns players e vai colocando essas ações. A campanha é 4.4, 3.3, vai dando nomes a elas e tem essa verba de publicidade. Conforme vai vendendo, vai consumindo essa verba de publicidade lá internamente deles. Então, essa redução também está relacionada ao desempenho do seu anúncio? Também. Sempre eles vão querer, Lorenzo, que você mantenha um preço competitivo. Então, eu estou vendendo a R$600. Aí ele fica, baixa o preço. Você não baixa e continua vendendo. Mas ele quer que você baixe, ele quer que você ofereça melhor. Aí, muitas das vezes, ele vem aqui e joga uma situação de cashback para você entrar, e você entra, se fizer sentido, e segue. Só que essas campanhas, elas têm limite, tem times ali, tem datas fechadas. Então, a gente tem que ficar atento naquilo ali. Se falar, às vezes, de clicar em uma campanha daquelas, por exemplo, vou mostrar aqui novamente. A gente achar que entrou em uma campanha, mas essa campanha só vai começar mês que vem, por exemplo. Então, eu acho que estava ali olhando a campanha, achei que tinha entrado nessa campanha relâmpago, ok, e realmente é relâmpago, eu posso até clicar aqui, ó, estipular aqui a quantidade de peças, tá, que eu quero colocar nessa oferta relâmpago, tá? Então, posso vir aqui e colocar aqui 10 peças, se não me engano, o máximo é 15, vamos colocar 16, ela não passa. O máximo é 15 peças, ó, o máximo 15 ele permite, tá? Então, eu posso vir aqui e setar. Essa oferta aqui, como essas várias outras tags, que inclusive são essas aqui de cima, são pré-prontas. Mas nós podemos criar também a nossa, tá? Eu posso vir aqui, eu não tenho nenhuma dessas aqui me agrada. Eu vou aqui e vou criar que nem aqui, ó, desconto por porcentagem. Então, geralmente, as contas novas não vai ter muitas opções, porque não tem histórico de venda do produto, não vai ter ali realmente o histórico de vendas de vocês, então, muitas das vezes não vai ter muitas opções. Isso aqui ela vai acontecendo com o tempo e dependendo do anúncio, da performance do anúncio. Se o anúncio for vender, eles vão sempre oferecer aqui situações, e ao contrário, é verdadeiro. Se o anúncio for ruim, não vender, der problema, ele vai tirando, até nem o preço aqui, que é criar, né, que é esse aqui, ó, desconto por porcentagem, você vai conseguir fazer.
Então, se o anúncio tiver lá 50% de experiência, nem desconta que você vai conseguir fazer mais. Então, só para vocês entenderem, quanto mais venda do anúncio, mais performance ele tem, mais opções a plataforma te entrega, tá? Aqui, todos esses tags, que nem uma oferta relâmpago, eu posso criar uma oferta relâmpago também, tá? Então, posso vir aqui em criar promoção, ó, desconto em porcentagem, por quantidade, cupom de desconto, cupom para carrinhos abandonados, gente. Isso aqui é para quem já está vendendo, a conta já está andando, isso aqui é bem legal, tá? Não é isso aqui que a gente vai falar hoje. Se vocês tiverem dúvida, alguém tiver ainda em dúvida nisso, levanta a mão, a gente entra nesse tema. Mas aqui a gente fazer a central de promoções, ela rodar, fazer o básico para vocês entenderem, tá? E olha aqui, ó, oferta relâmpago, ó. A gente pode criar uma oferta relâmpago, ó, com data específica, ó. Posso vir aqui, escolher o dia que eu quero, a hora que eu quero, ó. Olha aqui que interessante, ó. Esse produto, isso que é legal, tá, gente? A plataforma é fantástica. Esse produto, tá? Tá vendo aqui, ó, mais visitado entre o meio-dia às 18. Tem outras categorias que é na parte da manhã. Tem outras categorias que é à noite. Olha como a plataforma tem esses números na mão e ajudam a gente. Então, aqui ele já está dando que dentro do meio-dia às 18, esse produto, essa categoria é visitada. Então, a gente vai fazer o quê? Fazer uma campanha nessa hora. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, e coloca criar oferta. Olha que interessante. A plataforma é muito inteligente, tem os dados aqui tudo na mão, a gente precisa explorar. Esse é o tipo de campanha, ou senão a gente pode vir aqui em qualquer uma dessas que tenha tag, que eu possa trabalhar um desconto melhor, em pegar um lustre aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu não corri nada de campanha por esses dias, mas olha, dia do consumidor. Se a gente entrar aqui, nesse caso, ele está pedindo para eu baixar mais o desconto. Para ele aparecer a tag aqui, dia do consumidor, vai ficar vermelhinho que nem aquela lá, oferta imperdível. Ou bem parecido aquilo, tá? Então, estão vendo? Ó, cada anúncio, eles vão dar ali algumas ofertas sugeridas, algumas centrais sugeridas, sempre para baixo, sempre, hein? Infelizmente, e algumas, ó, para cima. Ó, nesse caso aqui, ó, ele está oferecendo aqui, ó, R$ 5,80. Ele está pagando aqui. Eu posso vir aqui e simplesmente, ó, deixar de participar. Ok. Ou colocar uma outra, deixar de participar. Enfim, vocês podem ajustar ali no momento que vocês quiserem. O importante é vocês entenderem. Isso é bom vocês terem lá aquela planilha de precificação na mão. Coloquem sempre, lancem o preço âncora. A gente fala âncora, preço base. E aí, lá mesmo, antes de você subir o anúncio, você já sabe quanto que é o âncora e quanto que você vai trabalhar de desconto. E depois, só ficar atento nessas centrais para ver se vai aparecer algo de cashback, por exemplo, que faça sentido. Tá? Hein, Fernando? Agora a plataforma facilitou um pouco a nossa vida também, né? Mostra ali o preço, consegue compartilhar a tela de novo ali? Daquela parte central de promoções ali? Que antes a gente tinha que estar usando a planilha para somar o cashback, agora fica muito mais fácil. Olha lá, você recebe ele, antes não tinha essa informação. E aqui fica muito claro, tem vez que tá fechado o teu microfone. Foi. Exatamente, E essa Luiz, parte ó. que você recebe fica bem claro para a gente, que antes a gente tentava explicar ali, muitas das vezes você vende mais barato e no final ainda sobra mais dinheiro para você por conta do cashback. E agora dá uma clareza enorme ali. Eu tenho várias promoções que às vezes eu vendo mais barato e ainda me sobra mais dinheiro. E eu sempre bato nessa tecla, que vale a quanto sobra, né? E não quanto você vende. Aqui vai estar bem legal da gente ver isso, ó. Vamos ver se o pessoal consegue identificar. Tá muito grande, né? Aqui, vamos diminuir um pouquinho. Não dá para ver. Ó, duas campanhas paralelas, ó. Aqui tá participando,
porque está escrito deixar de participar, é porque está participando, e aqui é para participar. Vocês conseguem avaliar, ó, essa daqui ele está pedindo, eu estou entregando um desconto de 8%, e aqui ele está aumentando o meu desconto. Eu dando esse desconto maior. Qual das duas aqui que está melhor? Aqui eu vendo ele por 636 e aqui é para vender a 624,50. Mas, ó, tem isso aqui na frente, ó. Quem levanta a mão aí primeiro? Bora. Bora, gente. Tá muito pequena a letra, eu vou aumentar mais para vocês, ó. Não, mas ainda Ó. assim está melhor, Fernando. Ainda sobra mais vendendo mais caro nesse caso. Aqui, ó, ele está devolvendo, Luiz, R$19,31, ó. Sim, mas ainda assim aqui vai ficar 511 para você. E lá mesmo devolvendo menos que é 516. Nesse caso não ficou. 516. Então, mas aí você não está colocando o imposto. Ah, sim. Estou falando diretamente na plataforma. Diretamente olhando aqui. Aí você pega aqui o imposto sobre essa diferencinha aqui, às vezes compensa, e é um atrativo maior para o cliente. Então, é interessante a gente olhar isso, ó. Aqui ele vai... Deixa eu ver se aqui vai aparecer melhor, ó. A gente clicando aqui, o preço original, preço ancorado ali, né? Tarifa de venda, os custos, né? Que no caso o frete, e ali você recebe 516. Aqui, ele não calcula o imposto, porque ele não sabe cada classificação de empresa. É claro, quem está, por exemplo, no MEI, aqui ainda você vai receber melhor. R$5 a mais, você recebe 5 a mais, mas vendendo a R$12 mais caro. Então, às vezes, dá para se colocar nessa balança. Opa, vou deixar meu anúncio mais atrativo, vendendo mais barato, e vou receber praticamente a mesma coisa. Se for contabilizar imposto, praticamente vai sair igual. Mas é importante vocês verem isso. Só que, aí a gente vem para o lado de cá, ó, estado e vigência. Só começa a partir do dia 6 de março. Então, não adianta, eu vou receber isso aqui e vou entregar mais barato. Não, ele só vai começar a imprimir a partir do dia 6 de março. Então, não adianta a gente entrar na campanha. Aqui, deixa eu ver se tem alguma outra para a gente ver também. Mas é muito legal. Às vezes aí dá uma clareza enorme. Ficou muito melhor, assim, muito melhor. E às vezes uma das coisas que eu faço, Fernando, também, quando a promoção ele esmaga muito a nossa margem, eu jogo para o clássico. E continuar vendendo, tá? Eu tenho um produto de R$2.000 e poucos no clássico e vende. Tá? Então, às vezes, a pessoa tem essa percepção um pouco errada também. Produto de R$600 só vai vender no prêmio. Não necessariamente. Tá? Então, tem produto de R$2.000 e poucos no clássico e vende. Claro que vai na estratégia de cada um, vai no estoque, né? A gente já aprofunda demais essa informação. Mas colocar no prêmio, ele às vezes tende a vender um pouquinho mais, mas aí vai de acordo com a tua estratégia, teu estoque, se quer frear um pouquinho, por aí vai. Exatamente, Luiz. Às vezes entra uma central de promoções com cashback, você acessa aquele cashback para ficar em um preço agressivo, mas como está sufocando tua margem, você vai lá como estratégia e passa para o clássico. Aí você consegue compor ali a tua margem. Pessoal, conseguiram entender a importância da técnica de ancoragem? Então, é importante para fazer vender, porque é psicológico, a pessoa vai olhar e vai querer preço promocional. E a gente está dentro da que a plataforma pede. A plataforma exige a gente colocar aquilo, ela pontua melhor aquilo. E aí ela entrega mais os nossos anúncios e também, se a gente for impulsionar eles com publicidade, a gente paga mais barato por isso. E um anúncio que esteja ali bem pontuado, tá? Alguma dúvida? Como que tá aí o anúncio de vocês de alta performance? Me fala. Diga, Mariana. E aí, Fê, normalmente você já coloca o valor da âncora quantos por cento acima, assim? Em torno de 20%, 30% do que você espera? Boa pergunta, Mariana. No meu caso, eu percebi que
a plataforma ela oferece muito desconto em cashback dentro dessa casa aí de entre 18% e 30%. Então, eu tento manter nessa casa aí de 30%. Mas não é uma lógica, foi uma percepção minha, tá? Então, eu sempre coloco isso daqui porque essa técnica, além de cumprir os requisitos que a plataforma pede, que é uma central é uma técnica que eles pedem lá dentro das métricas, esses 30% é o que eu espero alavancar o meu produto. Porque eu coloco ele ali com um preço baixo, principalmente no start, e eu preciso saber, opa, eu vou colocar ele muito agressivo, e aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar, tem que ainda me sobrar uma gordura para eu continuar trabalhando com ancoragem. Então, se eu ter um produto de R$ 150, eu vou colocar uma técnica de ancoragem para eu fique ainda no meio termo para vender ele no preço que eu quero, a 119, um exemplo, que é meu preço-alvo. Mas eu vou startar ele com um desconto maior, para eu poder ter uma vantagem ou ter um atrativo maior na venda. E aí eu vou tirando esse desconto até chegar no meu ponto. E aí, é claro, chegou ali, ainda continua vendendo, aí eu vou tirando e deixo passar. Aí é vantagem. Mas eu sempre ter essa gordura para eu sempre estar dentro de uma central de promoções. Mas eu vou tirando. Chegou no final, não dá mais, eu aumento o preço do produto. Aí é onde você tem que chegar. Mas é você ter essa gordura para tirar, deixar ele atrativo, mas quando subir ele aonde você quer, o teu preço-alvo, você continue ali com 20%, entre 15% a 30% de desconto ainda. Então, se é isso que você quer chegar, vou trabalhar com 40%. O Luiz, eu não sei se tem alguma regrinha disso, Luiz. Você usa alguma regra fixa? Eu sempre costumo fazer assim, tá, Mariana? Eu coloco, já ponho o preço ali 30% a 40% mais caro. E aí, vou trabalhando no desconto. Diga, dona Tânia. Você está falando sobre esse lance do desconto, e me surgiu aqui uma dúvida que é o seguinte. Por exemplo, se você recebe lá numa pergunta de um comprador, se você pode aplicar, por exemplo, o cara te oferece um valor, tipo, ele viu um anúncio mais barato, mas uma coisa similar, mas gostou mais do seu, e aí ele te pergunta se você pode chegar naquele preço, você pode fazer isso? Boa pergunta. E vou te falar que eu já caí nessa lá no começo. E vou contar essa historinha aqui para vocês. A pessoa entrou, estava vendendo um produto, um ticket bom, 1.700 e poucos reais, e estava vendendo, começou a vender, eu fui subir o preço. Eu subi o preço, o cara mandou, pô, mas eu ia comprar, eu vi ontem, 1.400 e pouquinho, 1.499, e agora tá esse valor. Pode fazer o mesmo preço? Aí eu fui, escrevi no chat, não, posso fazer, estou ajustando aqui agora para você comprar, tal. Beleza, ajustei. Realmente o cara, de fato, entrou lá e comprou. Só que tudo que fica, o pessoal escreve ali, a gente responde, fica gravado embaixo do anúncio. O que aconteceu? Todo mundo queria pagar 1.499. Aí ficou, ó. Aí eu posso ter perdido muita venda, porque o cara vai falar assim, eu não vou sair de otário agora e vou pagar 1.700. Posso ter perdido. E ficou registrado. É aí, aprendi na dor. Então, as outras que vier, dá para fazer tal coisa? Infelizmente, esse é o nosso melhor preço. Já oferecemos as melhores condições do mercado. Nosso preço está excelente. Ponto. Sim. Entendi. Foi o famoso tiro no pé, né? Você deu um tiro no pé. Mas eu fui lá, quis ser cortês. Não, vou fazer assim. Realmente, foi de ontem para hoje. Pô, tão assim. E foi na existência, mas a gente começando. E realmente fiz e tinha margem para isso, muita margem. Dava muito dinheiro. Só que ficou registrado lá. Aí, todo mundo que entrava e lia lá, opa, mas peraí. 1.499, tá 1.700 e pouco. Quero também pagar isso. Aí começa. Tem que ajustar o preço. Eu tinha que ir lá e apagar as mensagens, né? Quando a pessoa... Você consegue apagar? Consegue apagar?
quando a pessoa pergunta e a gente não responde o que quiser na hora pagar, eu posso. Mas se eu responder, aí grava tudo. A pergunta e a resposta. Aí não tem mais jeito. Só torcer para ter várias perguntas para ela ficar lá no último da fila. Sim, que daí ninguém vai subir muito para ver. Tá. É, Ok. depois andou, funcionou, e a gente com experiência já de não colocar. Então, se alguém perguntar, faz preço melhor? Toda pergunta, gente, aproveitando esse gancho, toda pergunta que a gente interprete como maliciosa, ou sem noção, ou de alguma forma simplória, caprichem na resposta e coloquem aquilo a favor de vocês. Então, a hora que a pessoa perguntar, é claro, salvo quando for alguma coisa que você vê, pô, isso aqui não faz sentido isso. Aí você vai lá e pode deletar. Mas se a pessoa perguntar, esse produto tem garantia? Olha a diferença, sim ou não, certo? Respondi, ok? Ele tá lá, vai ficar registrado lá. Esse produto tem garantia? Sim ou não. Mas se você responder, fulano de tal, tem garantia sim, todos os produtos são originais, nós temos peças de garantia, tudo que você precisar é só nos contatar, nossa equipe está aqui esperando por você. Caso precise, mas posso te dizer, nosso produto a probabilidade de defeito é muito pequena, então pode comprar tranquilamente. Olha como você engrossou o caldo, gerou valor ao teu produto, uma resposta, se tinha garantia, que você poderia falar sim ou não. Então, tudo que for que a gente puder usufruir de uma pergunta simples ou que a gente ache boba, coloquem energia ali, façam um textão bonito em cima, porque é a nossa resposta que vai mostrar. Quando alguém for lá e ler, que nem leu lá no meu desconto, que eu fiz um preço melhor, o cara vai ler também uma boa resposta. Então, aproveitem e coloquem energia para gerar e agregar valor ao anúncio e à equipe de vocês de venda. Tá? E nenhuma Então, pergunta pode ficar sem resposta, né? Por exemplo, o cara fazendo uma pergunta bem idiota lá, você tem que responder mesmo querendo ignorar o cara. Então, você pode, se for uma resposta, uma pergunta idiota, a senhora pode responder de forma correta, ó, não entendemos sua pergunta, aqui, tal, e estamos aqui à disposição, ok, segue. Se for alguma coisa que a senhora acha que possa denegrir o anúncio, às vezes o cara coloca, esse produto é falsificado, é chinês, é não sei o quê, e acontece, você pode falar, eu não quero nem gastar energia com esse cara, vai lá e deleta a pergunta. Só que para você deletar, tem um tempinho, tá? Porque cada pergunta que é feita ali tem uma métrica que vai contando o tempo, que é o tempo de resposta de cada vendedor. E ele é avaliado semanalmente, tá? Isso é uma das métricas também do Mercado Livre. E aí, se passou, eu não sei precisar quantos minutos exatamente, mas se passar um determinado tempo, você não consegue excluir mais. Então, se for uma resposta, alguma pergunta muito tosca, que você queria deletar e mais passou do time, inventa uma boa resposta e vai ter que dar resposta, não tem jeito. Diga, Luiz, você adicionar aí. Lembra quando eu falei que quando a gente entende cada campo, para que serve e qual momento a gente utilizá-lo, a gente começa a realmente ser um vendedor diferenciado, né? Eu falei, o título é para realmente para servir de motor de busca e não para você diretamente agregar valor ao teu produto. O campo de perguntas, eu enxergo ele como para tirar dúvida do produto e não para negociação por conta disso, porque quando você negocia valor ali, fica tudo registrado. Então, sempre enxergue aquele campo de pergunta para enfatizar, tirar dúvida do produto, se emite nota fiscal, se tem garantia, se vem com manual, enfim. Agora, eu acho que não cabe negociação ali por conta disso. Então, quando a gente vê que está ali beirando a negociação ali, eu já também não gosto muito de enfatizar muito. E essa questão sua, que você falou, de caprichar muito na pergunta, na resposta, desculpa, o que acontece? A gente não tem outra chance de responder se ele não fizer outra pergunta. A gente só tem uma chance de fazer uma resposta. Então, por isso que a gente tem que caprichar muito nessa resposta. A gente só vai ter chance de falar com ele novamente se ele fizer uma outra pergunta.
Então, já aconteceu comigo de esquecer de escrever alguma coisa. Nossa, eu esqueci de escrever. Já era. Então, dê uma olhadinha antes, vê se a resposta faz sentido antes de dar um enter, porque a plataforma não permite voltar atrás. Exatamente. Pessoal, alguma outra pergunta? A gente entrou aí para a parte de anúncios, né? Que faz parte também de perguntas ali de preço e tudo mais. O foco nosso é ancoragem. Se vocês notarem, a gente está seguindo uma sequência, tá, dos anúncios, para a gente criar esse anúncio de performance. Começou lá, vocês começando a criar o primeiro anúncio para se familiarizar, montagem de anúncio de alta performance. A gente está começando aqui a falar de central de promoções, que faz parte dos pilares. Próxima aula vai ser publicidade. Mas vocês precisam ir executando passo a passo. Não precisa chegar lá no final para querer montar o anúncio inteiro, que vocês não vão nem lembrar como era. Então, criar o anúncio, cria o anúncio. Anúncio de alta performance, cria a alta performance e manda para a gente. A gente vai começar a mostrar para vocês, ó, falta isso, isso aqui, isso aquilo, isso aquilo lá. Porque tudo isso, conforme vocês vão montando e criando, vocês vão percebendo, naturalmente vão fazer nos próximos. Mas sempre você achou que alguns detalhezinhos. Então é importante vocês irem mandando para a gente, e ela já tinha me mandado, tá, gente? Não é culpa não, ela falou, Fernando, manda, te mandei aqui, analisa, por permissão dela, ela permitiu a gente mostrar aqui no começo da aula, mas viu que faltavam alguns detalhes, então vão fazendo e vão passando para a gente. Central de promoções agora é o próximo passo. Opa, deixa eu já colocar a central de promoções no meu anúncio. Mesmo que seja lá uma mochila de 10 mil. Inclusive, gente, a plataforma está tão inteligente, para vocês terem noção. O computador que eu uso para dar aula é um, e meu celular é outra conta pessoal, não tem nada a ver conta uma com a outra. Mas, o que começou a aparecer final de semana para mim, depois da aula da semana passada? Ó, o Rafael tá dando risada, ó. Uma mochila de 10 mil reais para eu comprar. Você viu isso? Pode te interessar, essa mochila que você tanto gostou. Eu fiquei ali passeando no anúncio. Eu dei um print e mandei para ele. Falei, pô, você está querendo me vender essa barca aqui de 10 mil, né? Mas só para vocês entenderem, a plataforma é muito, muito inteligente. Então, caprichem no anúncio, façam, porque o cara que entrou uma vez, ele vai ficar ali bombardeando, a gente vai ver depois isso nas partes de importação, como isso é importante. Mas olha a importância de ter um anúncio bem feito, que se for bem feito realmente, o cara vai ver e vai comprar. Agora, se for ruim, ele vai ficar vendo aquilo ali, ele vai ficar pé da vida aí que ele não vai comprar, porque já foi um anúncio ruim e está perturbando ele. Olha como o tiro sai pela culatra, né? Então, vamos... Quem não fez ainda, mandem para a gente vai conversando, analisando, fazendo vocês começarem a se localizar aí nessa parte de central de promoções, tá? E o próximo passo vai ser publicidade. Ok? Pessoal, perguntas. Central de promoções. Conseguiram visualizar ali? Entrem na central de promoções de vocês, naveguem ali, vão entendendo. Importante ler as datas de início, data de fim. Uma coisa que eu percebi, tá? Na prática, quando a gente embola várias campanhas dentro da mesma data, ele trava a venda, eu não sei porquê, mas já foi, eu senti isso, não sei se foi uma impressão minha, mas às vezes está ali, eu vou colocar essa promoção aqui, essa outra, tudo na mesma data. O anúncio dá uma travada, pelo menos nos meus aqui aconteceu isso, não sei se o Luiz já teve essa experiência, mas eu fiz isso assim para testar e realmente não deu muito certo. Eu sempre mantenho uma só vigente. Eu posso colocar uma vigente do dia 1 de fevereiro até o dia 28, e depois a outra do dia 1º até o outro, e posso já ir setando e deixando elas todas ok, mas com datas, terminou uma, começa a outra, terminou uma, começa a outra. Foi uma percepção minha, não tem nada que diga que isso influencie, mas aconteceu. Eu fui colocando lá para ver o que acontecia. Deixa eu colocar um monte de promoção para ver se a plataforma entrega um monte de anúncios. Esse aqui com imperdível, esse com oferta Dia dos Pais, esse oferta 4.4, vai que ele potencializa, né? Teste.
Aí o Luiz que gosta disso, testar. Para mim não deu muito certo, não, vi que não funcionou. Voltei atrás, deixei uma só e sigo. Pode ser que dê certo em outro momento? Pode. Para mim não deu certo. Então eu costumo fazer uma do dia 1 até o tanto, dia 2 até o tanto. Importante é vocês verem as datas. Quando a gente cria uma oferta ali, um preço, um desconto, quando a gente cria, a gente pode setar a data. É importante tentar colocar em datas que você consiga lembrar. Então, vou fazer aqui essas campanhas todas minhas, colocar do dia 1 ao final do mês, vai ficar fácil para você saber que todo final do mês você tem que ir lá e ajustar. Porque acaba, às vezes você não acompanha, aí que saiu do preço, saiu da central, saiu da ancoragem, e aí você vai ver que não vende, passou 2, 3 dias, você esqueci. Então, se você já tiver isso como uma rotina, todo final do mês eu já tenho que programar para o mês seguinte. Você começa a já deixar sempre ele funcionando direitinho. Aí é uma dica para vocês administrarem melhor a central de promoções, porque não dá para colocar infinito essa técnica de ancoragem. É no máximo 30 dias, no máximo. 31 dias não vai, 30 dias, ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Luiz, alguma coisa a adicionar? Tudo Lorenzo certinho, tá aí. Fer. Lorenzo não fez nenhuma pergunta hoje, Lorenzo? Só fez uma, né? Perdão, fez uma. Hoje eu deixei o pessoal falar. Bora para as perguntas. Como que tá a conta, Lorenzo? Fala aí um pouquinho pra gente. Fernando, mandei muita coisa pro Full, tô mandando, né? E tá saindo muito, muito firme, assim, muito full. Ontem, por exemplo, saiu 30 pedidos de relação a relógio, essas coisas, assim, bastante coisa. Caramba. Mas meu pai tá meio bolado com algumas questões do... Minha mãe deve ter falado com você, né? Que travou nosso dinheiro lá. Não sei se tá acontecendo com mais alguma pessoa aqui, né? Mas está atrapalhando bastante. A gente Falou assim, Lorenzo. a gente tá dando uma atenção maior para a loja 2. Começamos a lançar bastante anúncio lá, para ver, né? Se você permitir eu passar aqui, eu não vou expor valores e nada, só Ele para... tá me escravizando, Fernando. Hã? Ele tá me escravizando. Tá. Se vocês me permitirem, só falar um pouquinho, não vou entrar em detalhes de números, nada, mas só o pessoal entender, tá? Pode Então, falar. o que acontece, pessoal? A conta do Mercado Livre, todo o recebimento que tem lá, ela entra na conta do Mercado Pago, que é vinculado ao Mercado Livre, tá? Então, tudo que a gente recebe e tá ali. E é um dinheiro que você pode utilizar dali, fazer pagamento, é um banco, realmente. Uhum. Porém, aquilo ali é uma segurança também do Mercado Livre. Quando o Mercado Livre identifica, por alguma forma, alguma possibilidade de erro, por segurança, ela bloqueia esse dinheiro, tá? Então, no caso deles, houve um problema lá, que eles ficaram sem energia um período muito longo, eles não conseguiram gerir a conta deles, emitir as etiquetas, e houve um atraso de muita encomenda. Se não me engano, foi mais de 50 produtos, né, Lourenço? Não, E 1 minuto de atraso. 1 minuto de atraso. E aí, eles conseguiram tirar realmente o impacto lá do atraso, explicaram, tudo mais, ok. Só que quando acontece alguma coisa assim, de tamanho, volume, a plataforma identifica aquilo, ela pensa que pode ser uma fraude. Opa, esse cara vendeu um monte, não vai entregar, deixa eu segurar o dinheiro dele. Ela segura, ela retém o dinheiro que você tem lá em caixa. Se chama compra garantida. Exatamente. Então, ele segura esse dinheiro em caixa, e aí, até que essa mercadoria chegue nos clientes, ela começa a liberar. Geralmente, ela dá um prazo ali de 20 a 30 dias para voltar esse dinheiro para a conta. O dinheiro fica lá, só que ele só fica retido, como uma garantia da plataforma que, se você não entregar, ela vai pegar e vai descontar realmente aquele dinheiro teu ali. Então, é uma segurança que eles usam. Aí fica uma dica. Primeiro, não atrasem as entregas, essa é a primeira. Não atrasem, cancelamento em massa é muito ruim, pode bloquear dinheiro também. Vendi 100 peças
não tem estoque, foi errado, vai cancelar, ele provavelmente vai bloquear o dinheiro. Vai lá antes, transfere o dinheiro que você tem dentro do Mercado Pago para sua conta e depois faz aquilo ali que você tem que fazer, senão ele vai bloquear. No caso ali deles, não tinha nem como, o dinheiro estava ali, e em cima da hora aconteceu, eles bloquearam, depois eles liberam, eles não tomam dinheiro de ninguém, tá? Mas por segurança eles seguram por um tempo até que tenha a resolução ali de os clientes receberem todos os produtos, ok, aí eles liberam. Então a dica 2, depois de realmente entregar os produtos, vai entrando dinheiro ali, vai colocando já em outra conta sua, vai mantendo lá. Porque a gente não sabe, pode acontecer um erro, que nem esse foi um erro atrás do outro, acabou a energia, aí depois o horário de corte tinha mudado, de 2 da tarde mudou para as 11 da manhã, então eles tiveram algumas sequências de erro, que aí ocasionou isso de reter esse dinheiro deles como garantia. Vai voltar de novo, mas isso impacta diretamente no fluxo de caixa da empresa. Então, fiquem atentos. Uma questão que a gente levanta lá também é que faltou muito reflexo da nossa parte, né? Porque, no caso lá, agarrou uma embalagem nossa e a gente ficou lá. O Lucas lá, né? Ficou, não, calma que a gente vai, que em 5 minutos a gente está lá na coleta lá. Por causa de uma, a gente poderia ter atrasado só uma e levado as 25 para coleta. Só ia atrasar uma, não ia reter pegar esse dinheiro, né? Mas fica de aprendizado. Lorenzo, realmente, é um aprendizado doloroso, mas a gente já tinha falado isso em outras aulas anteriores, tá com conta? Eu não procuro não deixar ali dinheiro na conta da plataforma, é seguro, tá? É seguro, tanto é que você não perdeu o dinheiro, ele só tá retido como garantia, mas por uma fatalidade ali de não entregar, por alguma falha que possa acontecer, pode acontecer realmente. Eles se bloquearam o dinheiro que pode realmente ali prejudicar o teu fluxo de caixa, né? Diga, Mariana. Não, acho que você já acabou até respondendo. Eu ia perguntar se a gente precisava deixar algum dinheiro lá como segurança, ou pelo menos por algum período, porque tem o tempo de desistência da compra, né? Mas eu acredito que eles só devam depositar o dinheiro depois desse período, né? Não tem que deixar dinheiro lá não, tá, Mariana? Não precisa. Agora, a compra, a gente recebe de que forma? Geralmente é D mais 4. O D é o dia de chegada no cliente, mais 4 dias. Aí tem alguns benefícios ali, dependendo da conta, Líder, Gold, Platinum, altera um pouquinho os dias. Eu não sei te precisar, assim, exato cada um deles, não sei se o Luiz tem esse número aí, mas é geralmente o dia de recebimento. Então, a gente vendeu, o dinheiro fica provisionado. O Mercado Livre recebe, trabalha com dinheiro, fica tranquilo. Mas para a gente fica provisionado. Quando que a gente recebe? Quando o cliente recebe lá mais 4, D mais 4. Aí cai o dinheiro na conta. Então, a gente for vender no dia a dia, vocês vão notar no extrato de conta do Mercado Pago, que tem, tá? É um extrato fantástico e poderoso, tem muito relatório lá, que você vai ver lá, dia tal, horas, inclusive por horas, tá? Eles separam por período. Período da manhã, vai cair isso aqui, de tarde vai cair isso, amanhã tem isso, tem todas as datas certinhas, futuras, que você vai receber. Chegou lá, tudo ok? Beleza, dinheiro na conta. Dinheiro na conta. Dona Tânia, pode perguntar. Baseado na pergunta da Mariana, por exemplo, você tirou o dinheiro todo da conta, aí um cliente lá devolveu o produto, você tem que devolver o dinheiro para o Mercado Livre. Mas aí você não tem dinheiro na conta, sua conta fica negativa, eles trabalham dessa forma, eles cobram juros em cima disso, como é isso? Ele fica negativo com saldo para você pagar. Então, as próprias contas que entrarem, vai começar a gerar ali, eles já vão segurar e já vão reter. O primeiro, próximo depósito que tiver, ele já retém. Inclusive, se você tiver, por exemplo, publicidade, anunciei a publicidade, tem que pagar, um exemplo, tá? R$5.000 dentro do mês. Se não tiver dinheiro de encaixa, a publicidade trava, tá? Ele para a publicidade, ele para de... Serviço, né? Ele ele não impulsiona.
Fica paradinha ali até debitar aqueles 5 mil. Você pode colocar débito automático ou pagar por conta, enfim, tem que pagar, senão eles não impulsionam mais. Eles dão crédito para a gente, sim, mas nessa parte aí eles são um fogo. Eles começam a analisar ali, não pagou, eles seguram o serviço. Nesse caso ali, vai ficar como negativo. Honestamente, eu não tive essa experiência, espero ainda não ter. Sempre tinha o dinheiro em caixa para retornar. Não sei se cobra juros, não tenho essa expertise para falar para a senhora se cobra esse eu acho que não cobra não, Fernando. Ele fica negativo, né, porque não é um cheque especial, né? Então ele fica ali negativo, mas eles não cobram juros. Mas quando eles veem que você demora muito assim para colocar o dinheiro, aí eles pedem depósito. Eles pedem para fazer depósito. Se eles veem que não tem compra para cair, assim, daqui a 5 dias, 10 dias, aí eles pedem um depósito. Mas não Na sabe. minha outra conta, a minha outra conta, a gente teve um problema com isso. Porque um cliente, na verdade, o cliente a gente perdeu o prazo para responder um e-mail, o cliente falou que não recebeu a mercadoria, mas o cliente recebeu a mercadoria, um teclado de R$8.000, ele pediu devolução, a gente teve que depositar R$8.000 sem ter o produto de volta, e o Mercado Livre travou aquela conta ali e acabou. Aquela conta ali não existe mais. Eles bloquearam da tal maneira que acabou. Entendeu? Isso deve ter aí uns 5, 6 anos É atrás. importante falar que isso era outra equipe, tá, Fernando? Né? É. Não, é. Tô assustado agora. Lorenzo! Telefone, liguei, descobri e tal, falei com ele. Ele falou que não ia devolver o produto e não devolveu e acabou. E recebeu o dinheiro do Mercado Livre. Foi de um volta. golpe. Foi um Foi um golpe. golpe, é. Foi um golpe. Isso aí tem que ter muito cuidado com os e-mails que eles mandam. Se você não responder a tempo, aí que enrola tudo. Eu fico de olho o tempo toda todo. devolução, eu já vou te passar a palavra, Aline, que eu vi que você levantou a mão, mas toda reclamação que tem, mesmo que o cliente comprou, está insatisfeito, ou ele abre uma reclamação, tem um prazo para a gente responder. Não respondeu dentro daquele prazo, a plataforma vai colocar sempre a melhor opção para o consumidor. Então, se a gente comeu bronha, né, ou comeu bola, ou mosca, que nem todo mundo fala, esse monte de ditado, o consumidor que vai se dar bem, sempre. Ou geral, e a gente vai se dar mal, porque aí vem frete caro, e às vezes por uma bobeira, a gente paga, quando uma devolução, por exemplo, a gente paga o frete 2 vezes, porque quando a gente vende, a gente paga metade, né? E a Mercado Livre paga outra metade. Na volta, ele vem inteiro. Sem contar que o outro 50% que a gente já pagou. Então, assim, é um prejuízo gigantesco. Se perdeu o prazo, inclusive quando o cliente devolve uma mercadoria, gente, isso vocês têm que ficarem muito atentos. Tem um prazo de conferência da mercadoria, para a gente falar lá que está ok ou não. Então, esse prazo de conferência vai estar lá assim, ó, você recebeu a mercadoria, confira a mercadoria até quarta-feira. Se você não conferiu, ele vai dar como ok e vai seguir. Então, se depois a mercadoria estiver quebrada, sem embalagem, o produto realmente for o que você vendeu, passou do prazo, sem reclamação. Então, a gente tem que estar atento, realmente é a política deles e funciona, tá? Pode reclamar antes, ó, chegou quebrado, chegou o produto avariado, o cliente usou, devolveu coisa que não tem nada a ver. Só postar lá que ele reembolsa o dinheiro praticamente na hora pra gente. Tá? Diga, Vivian. Eu ia falar sobre isso. A gente já teve vários problemas com essa questão de devolução e de resposta. Inclusive, teve uma vez que a gente mandou 3 lustres para a pessoa, não estava no full ainda, estava no correio, e a gente tinha o comprovante do correio. E o cara alegava que só tinha recebido 1. E é impossível. Como que recebe 1, sendo que a gente embalou os 3 juntos e tal? E o Mercado Livre foi muito a nosso favor, porque tem a mediação.
entra como uma mediação, né? E até na devolução, de vir com avaria, com a caixa toda lascada, né? Produto totalmente estrupiado. Teve um cara que devolveu metade do produto, acho que ele só precisava das peças de caixa de som, e devolveu só metade. Então, e aí a gente comprova, né? Então, não sei se na sua época, o Suelen, quando aconteceu, tinha essa mediação, mas geralmente o Mercado Livre é muito ponderado e fica a nosso favor. Então, a gente nunca ficou com prejuízo, e tivemos muitas e muitas reclamações, assim, sabe? Teve até um cara que chamava Jesus Cristo, que eu até brinquei, falei, Jesus Cristo visitou a empresa, né? Esse cara virou capeta pra gente, porque ele não parava de reclamar, sabe assim? E falar um monte de coisa. Foi horrível, mas o Mercado Livre ficou a nosso favor. Eu tenho um print, que eu falei, não é possível que Jesus Cristo haja dessa forma. Mas o cara era um capeta mesmo. Diga, Suelen. Ô, Vivian, realmente teve a mediação toda, porém não foi respondido nenhuma vez. A pessoa que cuidava não estava nem aí. E pode ter acontecido, sabe o que, Suelen? Pelo valor do teclado, às vezes é um teclado muito grande, e no frete reverso, você precisa fazer a coleta do produto. Então, já aconteceu isso uma vez. Aí era nítido o golpe, né? A cliente pediu um frete reverso e ela contou uma historinha que só poderia estar domingo em casa. E transportadora nenhuma coleta domingo. Resumindo, o Mercado Livre devolveu o dinheiro para ela e ela não devolveu o produto. Só que eu descobri não, puxei o endereço, era do Rio de Janeiro, aí eu fui lá e peguei esse produto de volta. Não, tanto que na época o Rogério desanimou, né, de fazer Mercado Livre, acabou com tudo, falou não quero mais e tal. E tipo assim, era muito longe, era tipo Paraná, não, muito longe, muito longe, muito longe. Então assim, não tinha. Mas nesse caso aí, a equipe que falhou, pelo que eu entendi, Luiz, a equipe não retornou. Foi mandada a notificação ali, eles não responderam, a equipe do Rogério... Tinha mais de 8 notificações. Não responderam, mas o que acontece? Né? Sim, mas o que acontece? O consumidor ele tem que postar o produto para ter o dinheiro de volta, a não ser em casos em que nós somos obrigados a fazer a coleta. Entendeu? Ele pode abrir devolução por qualquer motivo, por defeito, está quebrado, enfim, mas ele tem que postar o produto para receber o reembolso. Se for realmente a logística reversa do Mercado Livre. Agora, quando o produto é fora do padrão de logística reversa, o Mercado Livre aciona a gente solicitando a coleta. Entendeu? Sim. Então, claro, a gente sabe que foi a falha da equipe, mas provavelmente foi por conta de não ter respondido à coleta. Porque senão é muito fácil, o cara abre uma reclamação e não posta e pega o dinheiro de volta também. Sim. Entendeu? Então, porque na época também, Luiz, a gente não entendia. E 5 anos atrás, talvez a regra também pode ser diferente de agora, que o Mercado Livre muda de regra toda hora, mas hoje em dia, se a gente não responder uma reclamação, a pior hipótese é o cliente devolver o produto e a nossa reputação ficar afetada ali no negativo e pagar o frete. Mas a gente tem um produto de volta, tá? Hoje em dia, sim, a não ser nesse caso que eu falei que foi o nosso, de que era um produto fora do padrão, que o Mercado Livre não aceitava, ele aceitou entregar, mas não aceitou receber de volta. E a gente tem que fazer a coleta. E aí ele foi nítido de golpe, porque a mulher falava que só estava domingo em casa. Então, provavelmente, ela já fez isso alguma vez e deu certo, ela continuou. Tanto que ela comprou e já pediu para devolver. Aí deixou bem claro, eu só estou em casa domingo. E aí eu tive que ir lá domingo buscar o negócio. A gente pegou de volta. Por azar dela, eu também sou do Rio de Janeiro, que a empresa é no Paraná, e ela mora no Rio, ela achou que ninguém ia parar lá para buscar, e dessa vez não funcionou com ela. Tem muita gente pilantra no mundo. Do nada, domingo, tem um chinês aqui na portaria. Ó. Eu falo, que é isso? Lina, diga, Lina,
tinha levantado a mão. Não, Fê, era para perguntar se da mesma forma que a gente tira o dinheiro da conta, a gente deposita também. Mas a Suelen mandou na pergunta dela o seguinte, ela falou que às vezes eles pedem para fazer esse depósito, é por isso que eu baixei a mão. Estava respondido já. Deposita sim. Inclusive, para vocês, quando vão fazer lá o Decola, tem que colocar um calção lá de R$250. Então, deposita-se lá no Mercado Pago e é um banco que você pode utilizar, tá? Pode colocar dinheiro, tirar, tem cartão de crédito, tem tudo, é como um banco realmente. A única coisa que eu sugiro é não deixar grandes quantias, porque pode acontecer. A gente já teve casos aí de clientes ficar de operações grandes, ficaram ali com R$500 mil retidos, outro com 270, 300 mil, outros com um pouco menos. Mas por quê? Houve algumas falhas na operação e o Mercado Livre vai lá e segura por um tempo. Se você não estiver precisando daquele dinheiro, ok, vai passar. Agora, se estiver precisando, é complicado. Então, eu costumo não deixar muito, somar a quantia, deixar muito grande lá, eu sempre jogo para a conta oficial da empresa, jogo sempre na que a gente trabalha. Mas é um banco igualzinho os outros, tá? Tem tudo lá dentro. Tudo. Empréstimo, simulações de seguro, eles oferecem tudo que um banco oferece. Bom. Pessoal, conseguimos entender sobre central de promoções. Vocês já vão começar a olhar o cardápio dos restaurantes aí, opa, estão querendo me pegar, né? Estão colocando o preço aqui, vão colocar um descritivo bem bonitão ali, caríssimo, e depois esse arroz, feijão e bife vai cobrar R$ 49,90, você vai falar, isso está barato. E vai cair. Essa é a técnica de ancoragem. Então, agora que vocês já sabem, a gente precisa usar também, que é uma ferramenta que está aí, além de vender mais, por causa da própria técnica, é uma das métricas exigidas dentro da plataforma, tá? Pessoal, por hoje é isso. A gente abriu aí, já tivemos várias perguntas que estavam até um pouco além do tema. A gente encerra hoje por aqui. Luiz, quer adicionar alguma coisa? Tudo certinho, Fer. Vamos fazer aquela nossa foto? Vamos lá. Ok. Boa. Lembrando, todas as aulas são gravadas, elas estão lá na nossa página do YouTube. Teve dúvida? Vai lá e clica e assiste. Revisa. Importante vocês seguirem, gente. A gente está passando aqui o passo a passo. Não esperem somar tudo para depois fazer anúncio. É importação, nem importei ainda. Comecem a fazer. Comecem a buscar. Isso aqui tudo vocês vão pegando o ritmo, o time de fazer as coisas. Então não fica deixando sempre para frente, não. Vão fazendo. Depois vocês vão precisar, depois de tudo isso aqui pronto, começar a vender. Não importa o quê. Ah, não tem importação ainda. Não importa o que você vai vender. Ah, vou vender dropship, vou vender isso aqui, vou buscar coisa em São Paulo, vou buscar coisa no Paraguai, vou buscar coisa não sei na onde, vou buscar coisa não sei o que lá. Tem que vender. A gente precisa fazer essa conta movimentar, tá? Ok? Pessoal, então, excelente semana a todos. Espero aí, quem não fez os anúncios ainda, mandem pra gente. Suelen que mandou o anúncio lá, acerta ele lá. Vamos depois, o próximo passo, já estava com central de ancoragem, que eu vi lá. O próximo passo é publicidade. O Lourenço já sabe um pouquinho ali, a gente vai falar isso na próxima aula. Mas se o Lourenço quiser dar um bizu aí para você já começar a vender, Lourenço, manda bala, tem que vender, não vai esperar a próxima aula, não. E muito bonita ali a pulseira, parabéns pelo anúncio, Suelen. Lourenço, parabéns aí também por indicar aí para tua mãe e dar os passos aí para ela também, as dicas. Falou que não fez muito, né? Mas teve umas diquinhas ali, né, Suelen? E tá certo. Sim. O importante é fazer a venda acontecer, gente. Obrigado mais uma vez e excelente noite aí a todos. Tchau, Tchau, pessoal. obrigada, Boa Fernando. noite. Tchau, pessoal. Tchau. A próxima. Gente, tchau, tchau. Ô, Fernando, posso falar dar só uma palavrinha com você aqui?